voltar, né? Gravar de novo, né, cara? Fui editar agora o negócio e descobri que eu não liguei o microfone. Acreditas? Não liguei. Esqueci de ligar o microfone, ficou mudo, tudo mudo. Falei um monte e não tinha áudio. Então, 10 para as 8 horas da noite. O Fux continua ali. Acho que ele, até 2026 ele termina. Vamos aqui para as nossas orientações. No tocante da questão desta. Então tá, então vamos para as notícias de amanhã. Vamos para as notícias. Vendas no varejo, anual e mensal, 9 horas da manhã. Tem o CPI amanhã. Amanhã é o índice de preço ao consumidor. Hoje foi o do produtor. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. E, cara, então assim, ó, 9h30 da manhã, até as 9h30 da manhã, vamos ficar fora desse mercado. Notícia é barulho. Eu sei que tá tudo digerido já ali no gráfico ali, eles já sabem o que vai sair de notícias, mas, cara, é barulho. A gente fica de fora. Aí a gente observa o pós-notícia, como é que vai ser a reação do mercado após essas notícias. E aí a gente ataca. Bom, vamos para 60 minutos, mini dólar. Mini dólar, cara, o objetivo dele aqui, sabe o que é? Testar fundo, retestar este fundo. Bearish, segue fazendo movimento, saiu o PPI, derrubou o mercado, depois deu-lhe uma violinada pra cima, depois derrubou o mercado. Amanhã temos a Carmen Lúcia, então ainda não terminou as votações e amanhã pode ser explosivo o negócio. Bearish para reteste de fundo. E aqui, no diário, a gente tem algo bem especial, que é esse movimento que ele acabou de fazer aqui. Vocês enxergam o que ele acabou de fazer? Ou não? Esse cara está a ponto de fazer um movimentinho muito interessante da quebra da estrutura. Aqui seria mudança de característica. Não aceitou. E aí a gente tem um alvo bem longo para fazer um short, como eles falam. E aí, meus amigos, nós temos o pé do canal de baixa que ele pode chegar, temos o pé do pêndulo e esses alvos aqui de suporte, né? Cara, já pararam para pensar que se esse cara vier aqui, por exemplo, ele chega em 5,12 e é um movimento absurdo. Já pararam para observar a distância da média de 200? Está muito afastado. Confluência bearish. Vamos para os 5, meu amatiques. Mini dólar. Aí. Saiu hoje o Super-O, saiu o PPI lá, fez o balacobaco dele. Cara, assim, a gente tem que lembrar que os ticks, eles não dão direção de mercado. Eles refletem repetição de padrões. Então, os ticks nos dão as entradas. Time frames maiores nos dão a direção do mercado. Então, a gente tem que sempre agir dessa forma. E, obviamente, a gente vai observar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente vai aliar aos setups de Joseph James os conceitos de choque e BOS. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode ver muito bem. Esse mercado vai para cima, esse mercado faz uma quebra de estrutura para dar prosseguimento na tendência. O que ele faz na sequência? O que ele faz na outra ponta? Ele muda a característica desse preço. E na sequência, quebra a estrutura para dar prosseguimento a esta trend. O que mais que ele faz? Outra quebra da estrutura. Outra quebra da estrutura. Pegou a visão? Outra quebra da estrutura. Outra quebra da estrutura. Opa! Agora não mais. Agora que ele muda a característica do preço. Então, se a gente observar por essa ótica, Like, subscribe. Thank you. ele tem uma estrada para capotar, mas ele está muito baixo. Então, a nossa atitude aqui tem que ser aguardar um pullback. E se quiser entrar num pullback contra o sentido de mercado, o que a gente vai fazer a gente tem que entender que quando existe a confluência dos 60 minutos e do diário com o intraday, é perfeito. A gente consegue fazer movimentos assim que hoje eu alfacei. Entrei aqui e saí aqui também, né? Podia ter pego esse movimento até aqui com 20 pontos, mas tudo bem, acontece, é a vida. E no finalzinho eu vou mostrar ali o meu gráfico de desempenho do mini dólar até agora nos 10 primeiros dias. Aí. Excelente, excelente. Mesmo fazendo um monte de merda. Então nesse caso aqui, a gente precisaria, se no intraday, na primeira hora de mercado, conforme a minha constituição, marca topo, marca fundo, e esse cara rompe pra cima após a primeira hora de pregão, eu vou apostar numa compra para ele chegar nessas regiões aqui. Tenho interesse nessas regiões. Se ele não fizer isso e der a confluência da venda, eu vou esperar mesmo assim por um pullback melhor, talvez, no mínimo, nessa região, vou vender. Como que a gente vai agir dessa maneira aqui? Cara, a ideia é que, caso a gente venha na compra, o ideal é a gente vir com um setup de Crown Reversal, que é uma trap num prior, a gente vai fazer a nossa entrada aqui, o nosso stop aqui, e quando a gente chegar aqui, a gente está livre do risco. E aí a gente vai ver se esse cara vai efetivamente testar um topo, ou não. Ou ele vai fazer a gente cair em alguma bull trap. Ele vai vir aqui, vai falhar e vai continuar caindo. Então, setups de entrada, quais são? 2 tentativas falhadas. Topos fundos ascendentes, 2 tentativas falhadas. Ou Crown Reversal. Ficou feio, né?
Crown Reversal, que vai ser uma trap. 2 tentativas falhadas com uma trap. Nossa entrada é mais baixa. Essas são as entradas. E agora, se ele faz sei lá, um gap de alta, vai lá em cima, não para de subir, vem aqui. Aqui ele começa a capotar. Cara, a gente pode ir em 2 tentativas falhadas. Não precisa de uma trap. 2 tentativas falhadas. Assim que ele mudar a característica do preço e fizer uma quebra de estrutura, a gente pode fazer o segundo movimento da quebra de estrutura, que vai ser 2 tentativas falhadas, geralmente. E aí a gente tem um alvo muito bom para chegar aqui. E se ele perder isso aqui com muita rapidez, ele capota. A ideia é sempre observar a VWAP. A VWAP, o movimento que eu fiz foi aqui, em cima da VWAP. Esperar próximo da VWAP é a melhor coisa que a gente pode fazer. Melhor coisa. A gente vai aplicar setups de Joseph James com os conceitos de choque e BOS. Tá bom? É isso. Dinâmico simples, sem muita enrolação. Vamos para 60 minutos. Mini índice. Mini índice tá aqui, ó. E depois eu vou te mostrar nos tics, cara. Tu olha isso aqui e tu fala, meu Deus, que dia horrível. Pelo amor de Deus, o que é esses 60 minutos aqui? É do cão. Vou te mostrar nos tics que não foi tão assim, não. Mas sim, ele violina, ele é maldoso, né? E eu acredito que aqui, observando esse ponto aqui, ele tem sim um gap para ser fechado lá embaixo. Ele fechou o gap de hoje aqui. E ele tem um alvo para reteste de topo em 145 mil pontos. E se a gente, então, a confluência aqui, ó, com o afastamento da média de 200, principalmente, olha a distância que tá essa média de 200. O cara tá totalmente comprador, ele tá seguindo o comprador. Ele perdeu aqui esse suporte, na sequência com esse suporte aqui ele já devolveu com elegância o movimento. Então, é mais provável que ele reteste o topo do que ele perca o fundo, né? Mas ele tá no meio do caminho, a gente não pode fazer nada até ele definir um movimento. Aparentemente, todo esse movimento aqui, durante várias horas, foram meros pullbacks. Se a gente olhar o diário, vocês vão ver que a minha teoria tem embasamento. A minha teoria tem embasamento muito melhor, quer ver? Olha só. Quebra da estrutura. E aqui. Mudança da característica do preço. Quebra da estrutura. Quebra da estrutura, não mudou a característica do preço, só mudaria aqui. Só mudaria nessa região aqui. BC. Então aqui, ó. Mudaria a característica, não mudou. Ele quebrou a estrutura e continuou pro alto. Quebrou a estrutura de novo e continuou pro alto. Tá vendo que interessante? O que esse cara pode estar querendo fazer é fazer a rotação que ele ficou devendo desse pêndulo aqui, ó. E se ele fizer essa rotação, ele vai alto, meu amigo. Ele vai alto. Pelo menos ele testa esse topo aqui, ó. Diário. Então, vamos observar de perto. Confluência total dos 60 minutos. Total do diário. Vamos para o 20 mil ticks. Mini índice. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não dá pra dizer, cara, que isso aqui foi um dia muito ruim, né? Ele veio pro alto, eu sei. Tinha uma volatilidade, 340, 350 pontos de volatilidade. Violinou, fatiou, passou, violinou, fatiou, passou, violinou, fatiou, passou. Mas ele faz um movimento, se a gente colocar os conceitos de Joseph James aqui, ó. A gente tem uma tentativa aqui, 2 tentativas aqui, ou uma tentativa aqui, 2 tentativas aqui. E além disso, nós temos também quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura. Opa! Mudou a característica do preço. Quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura. E aí agora? Pergunta que não quero calar. Agora eu já marquei lá, agora vocês já sabem, né? Mas a pergunta era, onde estaria a mudança de característica do preço? Ali mesmo. Ali, para ele mudar a característica para virar comprador, ele precisa romper esse cara aqui. Tá fazendo uma tentativa, tá fazendo 2 tentativas, começou um processo de 2 tentativas falhadas da venda, com um stop próximo disso aqui, para ele tentar chegar lá. Se ele chegar lá, ele vai para cima, faz um pullback. E o que ele faz aqui na sequência? Like, subscribe, thank you. Quebra da estrutura, para dar prosseguimento. Trend de alta. O índice, se a gente afastar bem aqui, a gente vai ver que ele está numa região de suporte bom para fazer um reteste desse topo aqui, provavelmente. Ó. Se ele vier mais baixo, perder esse fundo, cara, assim, ó, para a gente vir numa venda no índice, no intraday, a gente vai ter que agir através de traps. A venda vai ter que sair, por exemplo, sei lá, retesta esse topo aqui, a venda vai ter que sair obrigatoriamente com uma trap. Tem que vir até aqui em cima para poder fazer o movimento. Para ir lá tentar buscar o fundo, talvez chegar aqui nessa região, talvez fechar o gap. Mas tem que ter muita cautela na venda do mini índice, cara. Ele continua comprador muito forte. Para vir na venda tem que ser alguma coisa bem certa e de preferência com volume financeiro parrudo, para te tirar do risco bem rápido e evitar aquela violinada. Porque ele fatia, passa, violina e capota. Ele mais faz. Fatia, passa, violina, capota. Fatia, passa, violina, capota. Ele faz isso o tempo inteiro. Tem que evitar a violinada. Basicamente isso. Tem mais alguma coisa que eu possa falar? Aí se vier na compra, a gente pode vir na compra com simples 2 tentativas falhadas de vendedores. Sem problema algum. Sem problema algum. Tudo que a gente tem que observar é a mudança de característica de preço. Aí ele vem para violinada. Aí ele faz o quê? A quebra da estrutura.
E aí ele segue o movimento dele. A gente precisa pegar esses movimentos junto com os setups que a gente está acostumado a fazer. Nesse caso aqui que eu estou dando exemplo, 2 tentativas falhadas com uma provável trap. E aí, esse movimento aqui é a bala de prata. É aquele que faz o movimento direcional com gosto. É a bala de prata. Se você achou que esse conteúdo agregou para o seu setup e deixou mais seguro para fazer operações, deixe seu like, cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo, faço projeções de segunda a quinta, eu libero à noite, e aí a gente tenta fazer várias probabilidades para evitar as bolas curvas do outro dia, para a gente fazer um movimento bem certeiro. Eu sigo a minha Constituição, sim, eu sou religioso. Eu sigo aquilo ali como se fosse uma religião. Tento fazer exatamente o que a minha Constituição diz. Nas lives, a minha Constituição fica passando aí no link, também tem a Constituição, tem link para você criar a sua também. E eu ainda tenho dicas sobre os setups de Joseph James, como que você opera eles, eu tenho dicas sobre choque e BOS, os conceitos deles, como é que a gente usa a bala de prata. Importante esses pontos, tá? E lembre-se que regras não são sugestões. E quem ficou até o final, eu vou mostrar aqui, ó, meus primeiros 10 dias de mini dólar, setembro. Dá uma olhada, é isso que eu busco consistência. Preciso que isso aí se repita durante 6 a 8 meses. Eu fico rico. Eu e quem estiver comigo. Bom, obrigado. Tudo bem? Até amanhã, 9h55 eu abro a live, tá bom? Tchau.